Boa noite a todos. É um prazer, mais um podcast Elas por Elas. E hoje a gente trouxe aqui uma mulher que inspira outras mulheres. No nosso segundo episódio, nós trouxemos nossa queridíssima Fernanda Campos, empresária, proprietária da Realeza Joias e ainda, como se não bastasse, a nossa maravilhosa é uma terapeuta comportamental. Boa noite, Fernanda. Seja muito bem-vinda ao programa. Ai, é uma honra ter você aqui. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Ai, que maravilha. Muito feliz, Sil, muito feliz. Obrigada. E orgulhosa de ti por estar dando esse passo aí, trazendo essas mulheres para cá, para incentivar outras mulheres, né? Eu acredito que por mais que no início a gente não tenha talvez todo aquele apoio, né? Mas tem as pessoas que estão olhando, assistindo, e estão se inspirando sim, e estão criando força, criando fôlego para ir para o próximo nível. Só em olhar, gente, eu acho que é bem isso mesmo. Parabéns. Obrigada. E muito feliz por estar aqui, né? É um privilégio, um prazer estar contigo aqui. Maravilha. E são mulheres como você que nos inspiram e nos encorajam, né? Porque eu sempre digo que eu sou uma ferrenha defensora das mulheres. E eu quero aproveitar, assim, para agradecer as pessoas que nos apoiam, que é a Bonamigo, né? Tratamento de Madeiras, Destino 360 e a Rabi. É isso aí. Então, vamos começar com a nossa poderosa. Fernanda, conta um pouquinho de você pra gente. Nossa, eu, Fernanda Campos, posso dizer que eu fui uma improvável. Por quê? Com milhares, milhões de pessoas aí. Improvável. Improvável. Por quê? Então, eu vou começar lá pela minha mãe rapidinho ali, pra você saber como é que Sim, foi a minha o programa é teu. Vamos lá. Muita gente vai se identificar também, porque são criadas aí pelas guerreiras, né? Pelas mamães, que são mães e pais, né? Então, a minha história vem lá com a minha mãe. Ela engravidou em 1985, né? Ela já tinha sido casada. Então, ela tinha 2 filhas já, né? Tinha se separado, tu vê isso em 1985, como era mais discriminado, né? Sim. A mulher estar separada, né? Até chamavam de separada mesmo, né? Sim, utilizavam esse título, infelizmente. Então, mas a minha mãe sempre foi muito guerreira, sabe? Lutadora mesmo. Então, ela destemida. E ela conheceu meu pai num desses dias aí da vida. E ficou com meu pai, mas ela veio embora. A gente morava em Rondônia, ela estava lá para vender. Essa coisa de venda eu aprendi com a minha mãe, né? Veio o espírito meu sangue. Empreendedor aí. Então, a minha mãe conheceu meu pai e ficaram juntos um dia. A mãe deve estar assistindo aí, né, mãe? Um beijo, lindona. E já veio para Santa Catarina grávida de mim. A gente morava no oeste catarinense. Então, lá ela escondeu a gravidez. E um belo dia ela estava conversando com meu avô. E ela já tinha essas 2 meninas, né? Que é a Mônica e a Ângela, com 7 e 5 anos. E estourou a bolsa, ela conversando com meu avô. E ela, pai, só um pouquinho que eu já volto. Foi na casa dela, que é do mesmo pátio. Fez o meu parto. Então, algo que é incrível, né? Nossa. Nossa, uma força, assim, descomunal. Hoje eu sou mãe e a gente, meu Deus, ainda custa a entender. A gente não consegue imaginar, né? Porque hoje, mesmo com todos os avanços da medicina, a gente tem medo de um parto, né? Tu imagina, sozinha? Sozinha, só ele Deus. Que incrível. E ela fez o meu parto, cortou meu umbigo, preparou ali. A minha primeira roupinha foi a camiseta dela. Querida. E ela voltou depois a trabalhar com meu avô na roça. E veio me dar mamar, depois era 11 da noite, eu nasci às 2 da tarde. Meu Deus. E daí, então, avisou minha irmã que não deixasse a avó, ninguém entrar na casa, porque esse bebê que chegou era nosso, né? E me acharam 15 dias depois, porque eu comecei a chorar, conforme vai ficando grande, vai ficando mais olhuda, né? Querendo mais comer, vai querer, né? Um bebezinho vai querer. E daí eu comecei a chorar de fome. E daí, aonde a minha avó foi atrás desses perus da casa, da volta da casa, que estavam chorando. E quando foi chegando perto, ela escutou um choro de bebê. E ela foi entrando, a minha irmã mais velha falou, não, agora tu não pode entrar aqui. E daí, nisso, ela entrou e viu. Isso tudo tentando te proteger, esconder, porque agora, ainda, né? Como que ela iria falar, né? São os medos, né? Como que ela iria chegar... Que as mulheres passam, né? Hoje seria mais fácil, né? E aquele... Em parte, depende muito do comportamento e da família, muito do que a família aceita, né? Ainda existem famílias muito arraigadas, aquelas coisas mais antigas, assim, muito preconceituosas. Ainda tem. Aí a minha mãe
Quando a minha avó entrou no quarto, minha mãe chegou atrás, assim, e daí a minha mãe sempre, quando comenta isso, ela fala que ali na hora não teve julgamento, não teve nada. A minha avó olhou pra ela e falou, filha, de quem que é? E ela falou, é minha mãe. Como que tu te virou sem a mãe? Que acolhedor. Então foi essa frase que a minha mãe gravou até hoje, né? Que ficou. Então, como que tu te virou sem a mãe? E assim eu fui apresentada ao mundo, ao meu mundo, aos 15 dias de nascida. Essa nossa mulher maravilhosa. E aí segui com a minha mãe, eu, minha mãe e minhas irmãs, nessa trajetória, só nós. Depois a gente veio embora pra cá, pra ajudar o meu avô, que veio pra cá. Então, aqui, a minha mãe casou de novo e logo em seguida eu casei também na adolescência. Então, por isso que eu digo assim, é improvável, né? Então, eu casei na adolescência aos 13 anos. 13 anos. Aos 13 anos. A minha irmã mais velha já estava morando em Gramado, ela tinha saído de casa aos 18 anos. Por consequência, houve um amadurecimento mais rápido também, né, Fê? Na verdade, assim, eu te falo sobre empreender, ou vem de dentro algo, porque eu sempre empreendi, eu sempre olhei a situação da minha mãe e sempre quis ajudá-la demais. Então, essa força descomunal veio pra mim também, do querer fazer mais, sabe? Sim. Às vezes tu vê até hoje, às vezes a gente vê na internet esses gurizinhos, assim, essas menininhas que já nascem, parece que, meu Deus, o bicho já nasce pronto, né? É porque aquilo ali parece que já veio enraizado, né? Só falta falar. Só falta falar. E então, assim foi comigo, eu sempre quis ajudar minha mãe muito, sabe? Então, aos 11 anos eu já comecei a trabalhar de babá em Torres, então eu já empreendia. Porque eu entendo que empreender é ter essa força de querer fazer diferente. É verdade. Né? Algo que todo mundo está fazendo, mas tu quer fazer diferente porque tu precisa que aquilo dê certo. Então, eu já empreendia desde os 8 anos, desde os 11 anos. Sem falar que ia vender mesa com a minha mãe, sabe? Então, eu vi que ela conversava demais ali, eu ia lá e guardava as mesinhas. Meu tio fazia as mesinhas de madeira de criança para ela vender e a gente saía pelo esse interior toda fora, né? Com 8, 9 anos. Tu vem empreendendo desde cedo, né? E aos 11 anos eu já trabalhava de babá em Torres. Então, assim, passei por que muitas meninas passam, não só meninas, mas homens também, meninos, que foi o assédio, né? Sim. Nessa fase, onde eu estava trabalhando na época. E assim, voltei para casa, mas continuei sempre com a minha luta. Nunca parei também para... Acho que não sei se não tinha tempo ou... nunca fui de me vitimizar para certas coisas, porque não ia dar, né? Sim. Até porque, assim, eu acho que todo mundo tem os seus dias ruins. Tem. Todo mundo tem, só que o que vai te diferenciar é o teu poder de resiliência para sair logo daquilo. Ou para ir para a próxima página, sabe? É isso que vai diferenciar. Porque problemas, todos nós temos e vamos ter enquanto vivos estamos, né? Tem os percalços da vida, né? Verdade. Porque a vida gira, né? Vai amanhecer, vai anoitecer e a gente vai estar ali. O tempo passa muito rápido. Muito demais. E a gente tem que viver o hoje, porque amanhã a gente pensa, porque eu não fiz e se, não existe mais o se, né? A gente está numa velocidade tanto de comunicação, de acesso, de tudo, que a gente não tem tempo para se queixar muito, né? Não. Ou tu vai, né? Eu penso dessa forma, né? Sim. E hoje, claro, a gente tem mais acessibilidade às coisas que a gente não tinha no passado. E hoje as coisas ruins do passado acabam ficando mais visíveis, né? Sim. Porque hoje a gente consegue o bullying, a gente consegue o assédio, a gente consegue discutir mais isso, a gente consegue se proteger ainda em parte mais, né? Eu penso dessa forma, né? Acredito que sim, mais informação, né? Sim, isso ajuda muito. Mas ao mesmo tempo tem coisas que são preocupantes demais, né? As pessoas perderam um pouco... Tu não achas que as pessoas perderam um pouco a paciência? Paciência, sensibilidade, amor. Sensibilidade. As pessoas falam pra mim às vezes... Não escutam. Ai, a pandemia veio pra nos ensinar. Veio ensinar o quê? Porque não mudou o que eu vi, a frieza ficou maior. Ficou. Né? Eu também concordo contigo. Então, não vi isso, sabe? Acho que o pessoal ainda... Quem já era individualista ficou mais. Mais individualista. Concordo contigo, Fernanda. É isso. Ficou. Aí, mas voltando ali na minha trajetória breve, aí eu casei aos 13 anos com esse meu príncipe encantado, que é meu príncipe até hoje, graças a Deus. E a gente casou aos 13 anos e ele tinha 16 para 17 anos. E eu não só fui morar com ele, eu engravidei também com 13.
Então, eu digo meu 13 ali é o número da sorte, tá? Eu falei... Até Nesse caso, né? Até pouco tempo atrás eu falava, é da sorte... Não sei, ainda vou ver se é da sorte ou do azar. Mas, assim, ela tá há 26 anos. Nossa, a gente vai completar agora em maio. Então, mais apaixonados do que nunca, porque hoje os filhos já estão grandes, né? Vocês, é lindo de ver. Mas, então, a gente casou. Eu tive o nenê. A gente casou, eu engravidei. Tudo com 13 anos. Eu ganhei meu filho com 13 anos. Um amadurecimento bem rápido. Bem... Hoje eu tenho 39, faço 40 esse ano. Uma menina linda, maravilhosa. E meu filho tem 25, vai fazer 26, né? E tem uma caçulinha de 17 anos que também já casou precocemente, Mariana. Esse que é meu braço direito aí, que eu acho que realmente tem que... Se ela é precoce, ela era tão quanto a mãe dela, precoce, então tem que... Exatamente, porque eles seguem os nossos passos, Fernanda, né? Ela viu que tu começou desde cedo a trabalhar, a empreender, foi mãe, teve responsabilidades, casou. Sim. E a vida é assim, né? E tem que deixar mesmo. Tem. Eu acho que a gente Eles está hoje eu vejo que pai e mãe o que é? É um alicerce. Verdade. Tá ali, na verdade, uma âncora, né? A gente vai estar sempre ali ancorado. Mas eles têm que ir para o mundo, assim como eu fui, né? Eles têm que ir, têm que lutar. A gente não pode dar nada de mão beijada. Não, eles têm que ter asas também. Porque o que eu tô vendo hoje, erros na criação deles, é a gente querer dar tudo o que não tivemos. Mas assim, gente, o que a gente não teve é o que nos faz hoje grandes. Verdade. Sabe? É uma construção. A Fernanda, ela não começou agora. De 5 anos pra cá, ou de 8 anos que eu montei a Realeza aqui. A Fernanda começou isso lá em 1985, com toda essa minha trajetória, né? E aos 13 anos a teve Fernanda essa... começou quando ela nasceu, né? Porque ela já nasceu lutando, né? Já. Então, eu acho que é isso. Às vezes as pessoas, eu queria apagar isso da minha memória. Não. Faz parte da história da tua construção. E é isso. É sobre isso. Né? As pessoas não podem querer esquecer uma parte ruim. Não podem. Até eu não me envergonho de falar da minha história, de falar ainda da mamãe, por conta que é essa a nossa história. É isso. Mas vai mudar porque porque tem gente que pode ser que tenha vergonha, né? Ai, vou falar só a parte bonita. Não. Isso também foi uma parte bonita, faz parte. É a minha história e não tem o que. Né? Mas um dos objetivos do programa é isso, sabe? Ver que essa mulher empreendedora, ela tem uma família, ela tem problemas, e ela tem erros, tem acertos, e ela é um ser humano, né? Sim. Muitas mulheres às vezes ficam caladas, né? Eu volto a dizer, eu sou uma ferrenha defensora das mulheres. Todas nós temos uma trajetória, né? E a gente tem altos e baixos. Então, hoje é um momento que eu penso assim, a casa é de vocês, vocês estão aqui para falar o que vocês bem quiserem. Não existe uma restrição, né? Eu acho bonito porque o que tu falou é uma raiz, né? E aí vem naquela pergunta assim, tem uma mulher que te inspira? Ah, minha mãe. A minha mãe. Inspiradora. Totalmente. Na verdade, a minha mãe, eu cresci com a minha mãe, com frases da minha mãe, tá? Tu vai ser uma grande mulher, tu pode. É isso que a minha mãe falava. Tu sabe, Sil, quando que eu fui sentir falta do meu pai? Aos 11 anos. 11 anos, gente, não dá pra acreditar. Eu lembro como se fosse hoje. Aos 11 anos eu perguntei, mãe, e eu não tenho pai? Porque parece que todo mundo tem na escola, né? Mas eu fazia aquelas cartinhas, acho que meus tios, né? Era sorteada pelos meus tios ali, cercada por eles. Sim. Então, aos 11 anos, então assim, olha como eu fui amada. Né, pela mãe. Olha como ela conseguiu desempenhar esse papel com maestria, que eu não senti falta, gente, sabe? Hoje eu vejo, assim, crianças, né, sentindo falta de pai, todo mundo... É febre, é isso e aquilo. Eu fico pensando, meu Deus, como que eu não sentia falta do meu, né? Como que eu fui... Como é que me colocaram de um jeito que eu fui tão amada ao ponto de... Meus tios eram meus pais e estava tudo certo, sabe? Aos 11 anos eu me deparei com essa pergunta. Ela disse, não, filha, agora tá vindo nossa sobrinha, a netinha, né? Que era a Lili, a minha primeira sobrinha. Agora tá vindo, ela falou bem assim, agora tá vindo a Lili, então não se preocupa com isso. Sabe? Então, e passou. E passou algum tempo. Sim. Aí foi levando a vida, aquilo. O que a gente ama é convivência, né? Então, eu lembrava do meu pai, foi passando os anos, alguns
em alguns aspectos, né? Eu queria conhecê-lo, aquela coisa, né? Então eu tentei procurar. Quando eu consegui, a gente conversou, ele lembrou da mãe. Então ele lembrou que ficou com a mãe uma vez. Tinha até um filho dele longe. Ele estava esperando esse filho vir para vir me conhecer. Aí se passou mais 5 anos, a gente perdeu o contato. Depois eu consegui falar com ele de novo, ele falou que estava doente, mas que ele ia tentar vir. E depois, mais 5 anos se passou, tu vê, porque a gente não convive, então a gente esquece. E o tempo vai, né? passando, vai e tu tem outras coisas. Então, quando eu consegui conversar, ligar de novo, quando eu estava aos 22 anos, aí eu tive a notícia que ele se matou, ele tinha se matado, meu pai. Que triste. Então, porque quando a esposa dele faleceu, ele não conseguiu segurar a barra, né? Então, isso pra mim foi muito chocante também. Sim. Porque te fez questionar algumas coisas. Me fez questionar muitas coisas, né? Aí vem os porquês. E por que não me esperou, né? Bem Queria tanto conhecê-lo, né? Então, eu tenho irmãos, né, por parte de pai. Eu era caçula dele. Eu tenho uma irmã e tenho mais 3 irmãos homens, que com a minha mãe eu só tenho meninas, né? Sim. Mas a não quis me conhecer. Ela não quis. Então, a pergunta que eu ia fazer, tu não conhece eles? Não conheço então. ninguém da parte deles. Não conhecer. Não quiseram me conhecer. Hoje tu tem a Mônica e a Ângela e a Laura. A Laurinha. A Nossa, Lari. Beijo, Laurinha linda. A raspinha do tacho da mãe. É um amor de pessoa. Então, e daí seguiu, né? Vida que seguiu. As coisas vão tomando rumos, né? Só que eu não posso, Sil, me prender a isso, tu entendeu? Isso faz parte da minha história. O que as pessoas hoje, elas às vezes não entendem é que elas pegam um trauma e levam pra vida toda. Não dá, é muito pesado. Ressignifica. Essa é a minha história. Não sei por que aconteceu desse jeito comigo, mas aconteceu. E tá tudo bem, sabe? Tu conseguiu suportar. Total, né? Totalmente. Eu creio que nada na vida acontece por acaso. E eu vejo assim, Deus ele é tão especial e maravilhoso que eu acho que ele já dá assim conforme as pessoas podem aguentar e suportar. Acredito, né? Sim. Porque nós mulheres já por si só, eu digo, as mulheres são muito parecidas. O que diferencia um pouquinho é o CPF. Porque, umas optam por não ter filho, mas elas têm os mesmos problemas, porque elas são filhas, né? Sim. E eu digo que a gente está se reinventando o tempo todo, né? Lá em casa a gente fala assim, o João e a Guilherme, mãe se reinventa, né? Eu queria só dar uma pausa aqui, porque nós como mães, assim, a gente... E tu também vai entender isso como mãe. E avó? Mamãe só. Só mamãe, não é avó ainda. Ainda não. Então, eu queria assim, como é o nosso 2º episódio, eu me sinto muito em casa aqui. E principalmente contigo, que a gente já se conhece há tanto tempo. Nossa, maravilhosa. E eu queria muito te agradecer por todos os momentos difíceis da minha vida. Quando eu precisei, tu esteve lá me escutando e me dando força e me apoiando e falando, Sil, vai passar, as coisas vão mudar. Eu cresci muito durante esse período. Foi assim, teve momentos bem difíceis, mas eu cresci. E eu queria aqui, então, só uma pausa, te pedir permissão para deixar um beijo para toda a tua família, por tudo. Porque a Fernanda é tia-avó do meu neto, né? Sim. Do meu maravilhoso Pietro. Deixar um beijo para os meus netos. Foi ele que me deu esse título de tia-avó. Foi. Querido nosso italiano brabo, como diz a Ângela. Um beijo para a Ângela, para o Jomba, para a Lili, para a Lê, para todos vocês. Para tua mamãe linda, maravilhosa. Essa mulher que é uma mulher inspiradora, que faz uns biscoitos maravilhosos. Eu nunca esqueço. Sempre chega no ano novo, ela vai lá levar meus biscoitinhos para mim. Ela nunca esquece. A gente é muito... Nós somos capricornianos, a gente faz aniversário próximas uma da outra, né? Mas eu queria te dizer com tudo isso, um pouco da intimidade que a gente tem, te agradecer, dizer que a tua família é muito especial, que você é muito especial na nossa vida. E agradecer a minha nora, querida, maravilhosa, que hoje, né, me deixou assim pra te receber. Nossa, olha isso, essa produção foi toda pra mim. Ludmila Bonamigo, muito obrigada, um beijo grande. Obrigado a todos vocês que estão aqui ao vivo. Muito obrigado por estarem com a gente. E mandar um abraço para o seu Marcos Nunes, porque esse é um incentivador. Ele manda mensagem todos os dias para o podcast. Seu Marcos, um grande abraço para o senhor. Obrigado, viu? Muito obrigada mesmo. E é isso. E aí eu queria te dizer o seguinte. Nós vimos, então, que realmente a mulher que te inspira é a tua mãe. É a minha mãe. A minha irmã, ela já teve uma outra mamãe.
Porque às vezes a gente fala assim, os filhos são criados do mesmo jeito, pelas mesmas mães. Mas eu vejo que isso não é real. Sim. Por quê? Porque nós temos as mudanças, né? As fases, o amadurecimento, né? Sim. Então, a mãe que me criou, a minha musa inspiradora, ela que criou a minha irmã mais nova, no caso, né? Não é a mesma mamãe que me criou. E assim por diante, não é a mesma que criou a primeira. Porque vai evoluindo, né? Vai acompanhando, né? A evolução, né? Vai. E pra mim, a mãe, assim, foi extraordinária, né? Sim. Eu digo assim, ela não tinha uma base do que falar para eu fazer. A Ângela e a Mônica já eram mais... A Mônica tinha 7 e a Ângela 5. Só eram umas crianças. Tem diferença de 5 anos da Ângela. Sim. E então, assim, ela realmente me inspirou. E eu lembro que era só eu, ela e a Mônica. A Ângela já tinha casado. Então era só mulheres, tu imagina. Dia de sábado era aquela de fazer faxina, todo mundo só de calcinha, aquela coisa lá assim, né? Não tinha homens, né? Era só gente. Sim. E eu casei com o Emerson, que ele veio de uma família mais tradicional, assim, mais talvez até machista, pelo o contexto dele ali, né? Sim. E eu cheguei para revolucionar, né? A Fernandinha chegou para revolucionar. Aos 13 anos, assim, né? Porque eu fui criada só pela mãe. Então, assim, mãe, olha, não se mete para homem. Não tinha não faz aquele isso, parâmetro não de homem, não assim. Tinha, então não tinha. Tu tava aprendendo, né? Convivendo com teu marido, sim. Então, e ali eu digo assim, que nós fomos uma construção. Eu e ele, graças a Deus, uma construção, os dois na adolescência. Ele com as referências dele, eu com as minhas referências. E a gente conseguiu juntar isso, né? Juntar e dar certo. Que legal. Né? E por um tempo eu acredito que muitas mulheres já passam por isso também, que a gente se deixar um pouquinho para atender o outro. E às vezes essa fase perdura por muito tempo. E às vezes isso se deixa de ser você. Muitas mulheres eu conheço que estão deixando de ser elas por conta do outro. Nossa, que importante isso que tu tá falando, Fernanda. Só que quando ele te conheceu, ele gostou de ti e se apaixonou pelo jeito que tu é hoje. Ele se apaixonou por aquela mulher. Quando casa, por que muda? Por que muda por um todo? Não é só um acalento ou uma fase. Às vezes a mulher muda, se deixa. Convivência? Não sei o porquê que as mulheres às vezes se deixam, sabe? Pra entrar numa relação, caber dentro de uma relação que foi imposta pelo outro, sabe? Sim. Isso a gente tá focando aqui, eu hoje como mulher falando da parte ali, mas isso vale pro homem também, né? Claro, pra ambos, então, né? Como que tu se muda pra caber dentro do outro? Sim. Né? Eu acho que todo mundo tem a sua individualidade e a sua particularidade, porém tem que agradar o outro, sem dúvida, né? Eu acho que casamento é isso, é respeito, é amor, Ceder, claro, nossa, tem. O escutar, o conversar. Nossa, eu e o Emerson, a gente fica dançando e conversando, às vezes até 3 da manhã, quando ele chega, sabe? Acho máximo vocês. Então, assim, pra quê? Pra cada vez nos conhecer melhor. E chegou numa fase da vida, então, que o Emerson queria que eu fosse um pouquinho mais parecido com a referência que ele tinha, né? E talvez do jeito de falar, do jeito de pensar, não sei. E o que aconteceu? Por uma fase eu até tentei entrar naquele modelo. O que aconteceu com a Fernanda? Ficou triste. Murchou. A rosa ficou triste, né? Então, o que aconteceu? Eu consegui ver isso, né? Sim. Então, passei por várias fases. Nesses 26 anos de casamento, a gente passa por várias fases, né? Então, e eu consegui voltar quem eu era. Claro, não voltar como eu era lá no início, porque a gente tem amadurecimento, tem as fases, né? Eu tinha 13, hoje eu vou fazer 40, né? Então tem uma descoberta aí, né? É só um período de experiência. É um período de experiência. E num desses nossos aniversários de casamento, acho que fazendo 24 anos, ele falou assim: vida, que bom que tu nunca deixou de ser você. Que bom que tu lutou por isso. Porque eu sou apaixonada por ti desse jeito que tu é. Que lindo, né? Então isso é maravilhoso. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Então, mulheres, sejam companheiras dos seus maridos, sabe? Eu acho que essa engrenagem é vocês dois mesmo, essa parceria. Mas não deixem de ser vocês. Porque eles se apaixonaram por vocês do jeitinho que vocês são.
Mas eles também não podem mudar, né? Não, também não. Isso vale para os dois. Acho que tem os dois Isso lados. vale para os dois. Os dois lados é importante. Porque a mulher se deixar... A mulher por si só já carrega um peso maior, né, Fê, numa relação, acredito que sim, né? Porque fomos criadas assim, né? E porque a gente tem o dom de gerar também, né? Isso já dá um peso maior também. Só que uma coisa também que eu consegui fazer também, Sil. Como eu sempre fui muito verdadeira comigo, principalmente... Sim. Então, se eu não conseguia cozinhar meio-dia para deixar pro pessoal, até para meus filhos chegar em casa e ter almoço pronto ao meio-dia, não tinha. Tu entendeu? Eu não fazia mil e uma de todas essas mil ser perfeita, porque não existe. Isso vai te matar. O que aconteceu? A família se molda também. Sim. Né? Por que a gente pegar essa responsabilidade toda pra gente? Que tem que ter a casa maravilhosa, os filhos perfeitos, o marido exemplar com roupa, isso, a casa perfeita, compra em dia, janta, trabalho. Roupa. Gente, conseguem? E tu tá cheirosa ainda. E tá cheirosa e bonita e ainda ter tempo pra namorar e querer ter disposição pra namorar. Querer ter disposição. Então, gente, é humanamente impossível. É verdade. Eu acho que isso aí também é com parceiro de vocês. Isso também é sobre essa mulher de que quando casa querer abraçar tudo. Não precisa ser assim. Hoje os homens são muito parceiros, gente. A gente fala que ainda tem preconceito, isso e aquilo, mas hoje em dia, menos. Nossa, não tem pra nossa avó, Sil. Não tem como, né? Também não tem nem como... Não tem. Não tem nem como comparar, né? Não tem. Então, assim, hoje a gente é muito livre. Sim. Somos muito livres. E outra coisa também, assim, sobre machismo, isso, aquilo. Eu acho que eu nunca sofri de fato porque eu nunca parei pra ficar olhando pra isso. De verdade. Passou por cima disso. Totalmente. Foco, trabalho e família. Eu, aos 16 anos, atendi a agência de publicidade em Florianópolis, onde eu atendia os produtores, eu ia de mototáxi, né? Com aqueles capacetes fedorentos, né? Aquela coisa que era mototáxi. E chegava lá e ainda me dava uma arrumada assim, passava um perfume assim para atender. E sempre atendi todo mundo. A maioria era homens das agências. Se tinha piadinha ou isso, eu fazia o meu trabalho ali, eu até cumprimentava diferente. Opa, tudo bom? Tudo bom? Vamos fechar hoje ou não? Vamos não. Assim. Tu abre, né? Sim. Tu acaba abrindo um diálogo com a pessoa se sente constrangida. Porque é postura. Postura, exatamente né? isso. Postura. Então, eu nunca parei pra ver isso. Eu sei que existe, claro que sim. Mas se tu focar nas coisas ruins que tem, a gente não vive, né? A gente não vive. É verdade. Porque é igual aqui, se o podcast está fazendo, olha que maravilhoso que é isso. Mas olha quantas pessoas às vezes estão te criticando por tu estar iniciando isso. Porque não entendem o por trás de tudo isso, não, né? Porque... Só olham, mas não sabem o que a gente caminhou para chegar até aqui, ainda tem um longo caminho. Nós estamos no segundo episódio. Nossa, maravilhoso. E assim, a gente trabalha para os 95% que são gente boa. Verdade. Porque 5% só que não é boa. Não dá para deixar. Eu boto os 95 para 5, tá? Eu faço essa comparação porque assim, é muita gente boa que tem. Então vamos trabalhar para quem é gente boa. Verdade. Porque se tivesse a maioria ruim, a gente não ia dar nenhum passo fora de casa mais. É que eu acho que os que criticam, eles não têm capacidade, então é mais fácil criticar. Só que eles ainda se desgastam tanto criticando, em vez de fazer alguma coisa para melhorar, né? Eu penso assim também. É o que eu sempre falo, assim, às vezes a crítica vem por quê? Porque tá medindo a força dele, não a tua. Porque a tua só quem mede é tu. É verdade, só eu sei da minha força. Só tu sabe. É verdade. É igual hoje a Mariana falando, até eu lembrei agora dela. Porque ela assim, mãe do céu, parei pra pensar que só depende de mim as coisas, né? Se eu fazer isso, trabalhar, tal, pra eu conseguir uma casa, pra eu comprar, só depende de mim. Eu falei, dela, nossa, isso aí ao mesmo tempo é assustador. Eu falei, bem-vindo ao jogo. Realmente. E falando em Mariana, ela trabalha contigo. A Mariana trabalha comigo, meu braço direito, então, Mariana. Conta um pouquinho pra gente a Realeza. Como foi a construção, quando começou? E pode fazer a tua propaganda. Gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu ganhei um presente maravilhoso. Gente, maravilhoso. Deixa eu mostrar. Sou fã da Realeza. É uma honra. E com certeza ela vai aparecer ali naquela telinha. Olha só o presente que a Fê. Que delicadeza. Lindo. Obrigada, Fê.
Muito obrigada. Ai, que bom. Esse coração é para todas vocês, mulheres. Linda, obrigada. É o símbolo da gente, né? O coração. É o nosso coração, porque nós somos coração, né? Somos. Então, conta pra gente sobre essa loja maravilhosa. Então, a Realeza, como eu falei, eu sempre fui empreendedora, Sim, né? Então, eu desde sempre cedo. vendi Sim. alguma coisa, né? Sim. E quando eu trabalhava aqui dando aula de dança, tu lembra dessa minha passagem? Lembro. 2 anos Lá dando na aula praia. Sim. E eu comecei a trabalhar com mulheres. Então, e fiz também isso em 2016, eu também fiz a formação de coach. Justamente para eu aprender a trabalhar mais com mulheres. Porque no final da minha dança a gente sempre fazia uma roda, assim, ali a gente cantava, até um louvor, para finalizar aquela aula maravilhosa que tivemos, né? E ali eu vi essa possibilidade de trabalhar com mais coisas, né? Já para esse nosso universo que somos, A Fernanda né? empreendedora nem na hora dos exercícios parava, né? E então eu já tinha recebido um convite de uma amiga minha, que trabalhava com joias já. E resolvi aceitar. E aí que começou. Na verdade, a Realeza ela não começou por nada bonitinho. Ai, tem um sonho. Não, eu sempre tive sonho. Na verdade, sempre fui empreendedora já, né? De fato. Ela não começou porque eu gostava muito de joias. Não, ela começou realmente por necessidade de empreender algo que eu já trabalhava, que era mulheres, né? Para servir mais essas mulheres, né? E ali eu fiz o coach e comecei a empreender e logo em seguida a gente abriu a loja, a Realeza, que vai fazer 8 anos aqui em abril, agora dia 21. 8 anos da 8 loja. anos de história aqui. Parabéns. Maravilha. É um caminho, é um trajeto lindo. Vitorioso, né? Vitorioso. 8 anos. 8 anos. A gente passou aí pela pandemia que nos assustou, porque foi aquele fecha tudo, né? Aquela loucurada. A gente teve que se reinventar um pouco, né? Nossa, demais. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou vender brinco agora? Porque As pessoas estão com medo da saúde, né? Estão com medo. Eu falei, meu Deus, vai ser muito difícil. Mas o povo é maravilhoso, as pessoas elas se auto-reinventam mesmo. Acolhedoras. E elas queriam então um brinquinho para o quê? Para se animar. Porque é isso que eu vendo hoje. Eu vendo mais que joias. Hoje eu vendo a autoestima das mulheres. Eu vendo para aquelas mulheres que não podiam usar um brinco e a Realeza proporciona isso. Porque nossas peças são de altíssima qualidade. Eu prezo pela qualidade da Realeza. Então, há inúmeras mulheres que não podiam usar joias, conseguem usar as joias da Realeza. Vêm de Balneário Camboriú comprar a Realeza. Pedem de Florianópolis, Caxias. A gente tem clientes espalhados por todo o Brasil. Que lindo. Porque podem usar só a marca Realeza, né? Então, hoje a gente é fabricante das peças. Por quê? A minha sócia é fábrica, né? A minha ex-sócia. Hoje não somos mais, né? A Realeza hoje é só minha. Mas eu vou lá na fábrica, escolho as peças a dedo aqui para nossa região sul, que é o que a gente mais... Porque tem isso, tu tem que escolher. Não adianta tu trazer muita coisa, às vezes, que estão vendendo no Nordeste, Norte e São Paulo. Aqui não vende. Sim. Então, eu vou na fábrica a cada 3 meses, olho tudo, faço as coleções, vejo o que a gente usa aqui no nosso dia a dia também, que a Realeza também é isso. Eu quero estar presente todos os dias, no dia a dia das mulheres. Mando banhar essas peças com o nosso ouro, com a nossa cor, né, com o nosso antialérgico. Então, é tudo feito com muito carinho. E hoje eu amo trabalhar com joias por isso, porque a gente leva esse brilho para as mulheres. E uma joia, ela já faz a diferença, né? Total, eu digo que um look, assim, ele é maravilhoso, né? Tu tá com uma roupa, mas se tu colocar o acessório, ele faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Ele faz... Até pra tua autoestima, ele né, é ele é o marco ali da tua personalidade, né? E hoje a gente vende isso na Realeza, a gente vende experiência. É isso que eu falo para as minhas colaboradoras. Todos os clientes que entrarem aqui, a gente vai estar oferecendo para eles uma experiência. E que ela seja incrível. E para os homens também eu falo isso, porque os homens vão lá atrás da Realeza. A gente tem muitos clientes homens que vão lá e acertam no presente. Porque a gente faz questão do presente não voltar. Que é o quê? Ter congruência na peça. A gente pergunta como é a presenteada, a amada deles, né? Sim. Como é que é? A gente dá uma olhadinha no Instagram, a gente faz todo esse atendimento para quê? Para o homem não errar. Diferencial, é um diferencial, né? Sim, porque o homem ele gosta quê? Ou do mais caro, ou do mais colorido, ou do maior. Sim. E os homens meninos, a mesma coisa, tá? É engraçado. Eles chegam lá na loja, ai mãe, gostei desse. Tu vai ver é um coloridão, não tem nada a ver com aquela mãezinha, mas ele quer o maior, ele quer o mais colorido. Sim. Então a gente vê ali a personalidade da presenteada, através de vídeos, de fotos, do que ele tá narrando pra gente também. Sim. E assim, o percentual que volta é quase 0.
É quase zero. Isso é E bom, eles né? voltam pra gente e falam, eu acertei no presente, eu ganhei pontos e tô aqui Que de novo. bom. Isso O é muito retorno bom. do cliente é tão especial, né, Fê? Muito bom. E onde entrou o se tornar terapeuta comportamental em toda essa trajetória, em toda essa bagagem, em todo esse trabalho que tu tem, né? Porque a Fernanda não parou desde os 13 até hoje. Até E hoje. aí, assim, por que tu viu a necessidade de também ser uma terapeuta comportamental? Porque a gente tá sempre se reinventando, né? Tá sempre passando as fases. Mas, Sim, e a gente tem que estar aprendendo. sim. E aprendendo direito. Em que momento veio isso pra ti? Veio no momento que eu precisava me organizar no tempo. Que ótimo. Então, e eu não paro de ler, não paro de estudar, né? A gente está sempre fazendo, lendo e Se atualizando. se atualizando. E assim, eu falo sempre que tem uma diferença grande entre ser empreendedor e ser empresário. É. Uma grande diferença. Porque empreendedor, tu pode ser. Não precisa ter CNPJ para te empreender. Tu pode empreender no CNPJ do outro. Só tu fazer aquilo com maestria. Aquilo que está se propondo a fazer com maestria. Sim. Porque é o teu nome que está ali. Né? Às vezes tu é empregado em algum lugar, mas é o teu nome que vai ser reconhecido. Se tu sair daquela empresa, é a tua bagagem que tu vai levar. Então empreende, gente. Quem está aí, às vezes, tá desmotivado porque eu trabalho para alguém e não estou motivado. Empreende. Já começa a empreender daí. É legal que tu tá no CNPJ do outro. Sim. Tu não tem riscos. Quem tem risco é quem tem o CNPJ. Verdade. Empreende. Coloca o teu nome aí. As meninas que vendem Avon, Natura, né? Então, elas são empreendedoras. São empreendedoras. Exatamente. E o empresário é o que vem ali a bagagem do quê? Das coisinhas que é mais puxadinha aí, né? Imposto, dia a dia. É tu ter essa maestria de conversar com o outro. Porque daí não é só cliente. Tu tem que... O teu primeiro cliente, eu sempre falo isso, os nossos primeiros clientes são as minhas colaboradoras. É elas que têm que me comprar todo dia. Sim. Né? Então, para eu fazer com que eu conseguisse ser uma empresária de sucesso com a Realeza, para colocar todas as minhas obrigações em dia, para eu ter mais qualificação, principalmente direcionado a pessoas, né? Porque hoje tudo é pessoas, né? Aí foi onde eu quis me tornar uma terapeuta. Para eu estar levando isso para as meninas, né? Para estar conseguindo, às vezes, conversar. Um plus a mais. Um plus a né? mais, porque cada um entende de um jeito. Porque a comunicação também não é o que eu falo. Às vezes eu vou estar falando a mesma coisa aqui, mas as pessoas que vão diferente. Então, como eu vou chegar naquele perfil? Então, eu estudo hoje os perfis das minhas meninas. Como eu consigo chegar naquele perfil que está na dor? Aquele perfil eu consigo chegar desse jeito. Então, eu tenho que me moldar para chegar nela desse jeito, né? Porque se é algo que tu quer trazer para ti, né? Se é algo que não tem como tu trazer, como tu resgatar, é clareza, sempre clareza. Mas para chegar, para tua comunicação ser assertiva, sim, né? E é aquilo também, né, Sil? Eu gosto de pessoas. Eu também gosto adoro. muito de pessoas. Então, eu quis fazer isso para mim. Em primeiro lugar, para mim, por mim, para eu aprender mais, para eu ser uma pessoa melhor. Eu sempre estou em busca disso. Para escutar mais as pessoas Pra que escutar. te procuram, né? Isso é tão E daí importante. sim levar. A gente tá com tanta falta de pessoas assim, sabe? Que é por isso que eu te admiro mais, cada vez mais. Pessoas que escutem. Sim. A gente vem falado em alguns programas ontem lá na Karen Suyan. Karen, um beijo para ti, que eu sei que tu tá vendo a gente. Obrigado pela oportunidade. E a gente falou sobre isso exatamente lá na TV, que é difícil ter alguém, muitas vezes as pessoas não nos escutam, elas não têm tempo de nos escutar, né? Não. É complicado, né? Então, gente, a gente vai dar uma paradinha para tomar uma água, agradecer aos nossos patrocinadores e nós vamos voltar com uma pergunta para a Fê sobre a descoberta que ela teve do lipedema. Já já a gente volta.
Então, voltamos depois daquela pausinha para a água. Então, para quem está entrando agora, agradecer a presença de todos que estão participando. E dizer que a gente vai responder depois. Já tem aqui alguns beijos, Fê, para você. Ai, maravilhosa. E agradecer aos nossos incentivadores, que eu digo, né? Então, Destino 360, CB Imobiliária, Bonamigo, Tratamento de Madeiras e a nossa Rabi, que é uma empreendedora lá do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela parceria. E a nossa futura parceira, que já está aqui, Realeza. Seja muito bem-vinda a esse projeto. Muito obrigado por ser mulher, empreendedora, inspiradora e nos apoiar nesse projeto, que foi feito com todo carinho para vocês. Voltando ao assunto, nós estávamos falando agora, nós vamos falar sobre saúde. Há pouco tempo, tu descobriu que tu tens lipedema, é isso a palavra certa? Eu não sei nada dessa... É uma doença, Fernanda? É uma doença que não tem cura. Isso é mais assustador ainda, né? Quando a gente algo escuta que não tem cura, a gente já fica, meu Deus. Não, gente, mas tem tratamento, Sim. tá? E ela comete as mulheres em alguma... É crônica, né? Ela é também hereditária. Sim. Então, se tu vai identificar que tu tem, a tua mãe deve ter, ou a tua irmã, tua tia, né? Então, alguém da tua família tem. Sim. Isso acomete 12% da população das mulheres. Isso é muito. É muitas mulheres. É bem expressivo, né? E eu fui diagnosticada 2 anos atrás com lipedema. E eu não sabia o que eu tinha. Porque, assim, como é que ela pode se manifestar? Tá? Tu já nasce com lipedema, né? Só que ela vai se manifestar ao longo da tua idade. Ou é na puberdade, Sim. é quando tu tem aquele boom hormonal. Ou é na puberdade, ali entre 12 e 13 anos, né? Ou é numa fase de gravidez, também, né? Um outro boom hormonal. Ou é na menopausa. Ou na menopausa, que é um outro boom hormonal que a mulher sofre, né? E tu descobriu há pouco tempo isso? Eu descobri há 2 anos atrás. 2 anos atrás. E pra mim, hoje pensando e investigando, o lipedema veio pra mim na gravidez da minha filha. Onde eu tive esse boom hormonal, que foi a minha segunda e última gravidez. Aos 21 anos, me deu pré-eclâmpsia. Então, eu cheguei a quase 100 quilos. Então, deu aquele boom hormonal mesmo, né? Aquela coisa, fiquei doente. Gigante. E ali eu voltei depois ao peso, só que o boom hormonal já tinha se instalado, né? Tipo, já tinha sofrido aquilo, né? Essa transformação no meu corpo. E aonde se instalou. Então, assim... E a tua gordura daí passa a ser inflamada. E ela localiza. Então, a minha canela começou a ficar muito grande. Sim. E o coxa ali, a quadril, o meu é da cintura para baixo. Mas eu sempre mantive um peso, só que assim, em algumas regiões estava uma coisa mais acentuada, a pele feia, tem tipos de pele também, o lipedema, tem 3 tipos de pele, uma pele um pouco mais fina, uma mais emborrachada, uma mais seca. Então a minha canela às vezes parece uma terra sem água, sabe? Toda rachadinha. Sim. É assim a minha pele, a minha canela. Ressecada. Tem que estar sempre hidratando. Sempre hidratando. E mesmo assim é bem ressecada. Sim. E aquele aspecto fica feio, né? E eu tinha dores nas minhas pernas. Dores, cansaço, peso. E eu achava que era varizes, né? Porque minha avó tinha varizes. Aí fui em médicos. Pode ser confundido com a dor de varizes. Pode ser confundido. As varizes dão um desconforto, incha as pernas, você tem que levantar as pernas para cima, tem tudo. E às vezes até as próprias varizes internas, que às vezes não são assim aparentes, né? Custa um pouco o diagnóstico. Eu imagino o lipedema, que para mim é uma palavra bem difícil, né? Sim, e quando eu fui no vascular, ele me falou, não, tu não tem varizes. Eu falei, não, deve ser interna. Eu falei, deve ser alguma coisa, porque minhas pernas não são normais. Sim. Daí ele, não vou nem pedir mais exames, porque não tem. Só que ele também não sabia me dizer o que era. Isso Sim. há 10 anos atrás. Sim. Né? Ele não sabia dizer o que era. Só falou que não. Então, assim, daí vai correr, vai fazer atividade física. E o lipedema sempre foi confundido muito com obesidade. Só que ele é diferente de obesidade. Claro que conforme tu vai ganhando peso, vai se manifestando, vai localizando nessas áreas que tu tem mais excesso de gordura. Uhum. Só que a obesidade, a pessoa ela é mais cheinha por si só toda, né? Sim. O lipedema, a característica de mulheres que têm lipedema, elas são aquelas mulheres pilão. Geralmente,
que acomete nas mulheres é aquelas mulheres mais pilão, assim, que tem mais acinturadas e mais quadrilzinho, assim. Essas mulheres, se elas cresceram mais embaixo ou também nos braços, elas podem ter lipedema. Então, assim, e a obesidade é tudo cheinha toda, né? É tudo. Barriga, cintura, é tudo, né? Sim. E o lipedema não. Então... É mais localizado. É mais localizado ali. Então, eu tenho... Daí tem os lipedemas, tem os graus, que vai até o grau 4. Depois pode entrar até num linfedema, que daí atrapalha os linfos, que daí é uma perna maior que a outra. Nossa. Então, isso já é mais crítico. Isso a gente vê muito naquela programa dos obesos, que tem... dos Estados Unidos, não sei se tu viu. Sim, já ouvi falar. Já ouviu falar? Lá tu vê, assim, que aqueles obesos grandes mesmo, tem umas pernas que são maiores que a outra, com coisas penduradas, aquilo ali já atrapalhou os linfos, né? Já obstruiu. Então, é uma perna maior que a outra. Já está num grau bem mais elevado. Porque o lipedema, gente, é as duas extremidades iguais. Então, é os dois membros iguais. Então, se as pernas têm, é as duas pernas grossas iguais. Linfedema não, uma vai ficar maior que a outra. Sim. Porque vai... Podem confundir com trombose? Podem. Podem confundir Podem, com trombose. Sim. Então é meio difícil o diagnóstico, É bem difícil. Hoje, graças a Deus, de uns 3 anos pra cá, tem médicos já se capacitando e falando mais da doença e diagnosticando, porque o diagnóstico é clínico. Tu não faz um exame pra ver. Então, eu ia te perguntar, como que tu conseguiu, que médico tu foi, como tu conseguiu esse diagnóstico? Então, por incrível que pareça, eu fui num médico, num cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Porque eu falei, não, eu vou ter que dar uma limpadinha aqui, né? Porque tá demais. Porque depois que eu parei de dançar, só pra vocês entenderem, eu sempre tive meu peso, eu consegui depois da gravidez da Mariana, desse boom hormonal aí, que eu fiquei grande, que eu dei o pré-eclâmpsia, que eu cheguei a quase 100 quilos, eu consegui voltar no meu peso. Sim. E depois dando aula de dança, né? Eu consegui. Só que o lipedema, o que é? Ele não é por caloria, ele é por ingestão de alimentos que são inflamatórios. Sim. Né? Então, o meu peso eu conseguia manter, mas eu era inflamada, porque a minha alimentação era inflamatória. Então, eu fui procurar um cirurgião plástico. Aonde ele me diagnosticou. Ele falou, Fernanda, você já ouviu falar sobre lipedema? Eu falei, não. Ele porque tá bem característico. Aí, onde ele já fez, assim, apalpou nas minhas pernas, senti muita dor. O exame é pelo toque? Ele não pelo é um exame de sangue? Ele é visual. Visual. Pelo aspecto, né, do corpo. Sim. Visual e no toque. Tu vê, já né? consegue ver. Então, ainda é mais difícil o diagnóstico, porque se a pessoa vai fazer difícil. os periódicos, que são exames que a gente faz a cada, né, os check-ups que a gente fala, não consegue identificar, Fê. Não. E hoje, assim, eu passo por Sombrio, cada vez que eu passo, eu olho, assim, eu já consigo identificar muitas mulheres com lipedema. E muitas delas, realmente, igual tu falou, não sabem então, que é muito tem. importante isso que tu estás falando hoje. Eu fiquei impressionada quando eu vi uma live tua falando sobre isso. Sim, e ela comete, assim, o nosso psicológico de uma tal forma, Sim. porque eu comecei a engordar de novo agora, depois que eu parei de dar aula de dança. Que daí eu fui empreender, né, que eu abri a loja. Sim. E daí eu me dediquei muito àquilo ali. Então, realmente, eu parei de dançar, parei de fazer toda a atividade que eu fazia, né? Que é onde ele pelo menos me deixava no peso, né? Então eu tava comendo algo inflamado ainda, inflamatório, porque eu não sabia que eu tinha essa doença. Mas eu mantinha um peso. E depois que eu abri a loja, eu comecei a focar ali e gradativamente fui engordando. Então aí passou aí alguns anos e eu engordei. E tem alguma dieta restritiva, medicações que tu tens que usar, ou seja, de uso contínuo, alguma coisa assim? Tem. Então, eu tô fazendo um tratamento agora, o Dr. Marquinhos, em Criciúma, ele é excelente. Qual é a especialidade dele? Endócrino. Endócrino, tá. E ele, sim, dá medicamentos, dá vitaminas. Depois tu passa os dados? A gente pode deixar no nosso link para as meninas. Passo, até no meu Instagram mesmo, até eu queria ter feito já um vídeo antes, porque muitas pessoas me perguntando do médico da Nutri também. É que é importante essa informação, né? É, muito importante. Porque, assim, chega num ponto que tu não consegue perder peso, tu acha que tu tá fazendo tudo errado, aí tu sofre, porque o lipedema, ele te inflama muito rápido. Então, assim, se tu cuidou a semana toda, Sil, chegou no final de semana, tu deslandou, tu comeu alguma coisinha, tu já parece na tua cabeça que tu engordou 2, 3 quilos. Na balança é isso mesmo. Porque te retém muito líquido, ele inflama teu corpo todo. E até tu conseguir ir para desinflamar ele, demora de
4, 5 dias. E muitas dores nas articulações. Muitas dores. Sim. Isso acomete realmente mais tarde, se tu não identificar a doença e não tratar, vai agravando a mobilidade. Tem gente que está perdendo a mobilidade, não consegue andar mais. Isso é bem importante, grave, essas informações, né? E aí eu acabei te cortando, te peço desculpas, mas medicação para isso tem? Tem também. Eu tomo várias medicações. Sim. E tudo com acompanhamento também. E a alimentação. Alimentação, o que é, gente? É o básico. É comida de verdade. Né? Porções pequenas, se tu quer, tu tem que voltar o teu peso, né? O meu IMC tava altinho, eu já perdi 14 quilos. Não me pesei mais em casa, tô parando com isso também, meninas, de se pesar em casa, porque isso deixa a gente também frustrada, né? Então eu tô fazendo acompanhamento com ele, eu me peso cada vez que eu vou lá com ele. E na Nutri também. Então, parei de me pesar, então, desde quando eu fui, que foi em fevereiro, a última vez que eu fui, agora eu vou em maio. Então, 14 quilos perdidos aí, eliminados, na verdade, perdidos não, porque não quero achar. Exatamente, né? Sem nada perdido, né? Eliminados. Mas assim, meu percentual de gordura ainda tá alto. Com sucesso. Mas meu percentual de gordura ainda tá alto. E tu fazes academia? Eu faço pra agora manter. musculação. Musculação, pra fortalecer. Tu tem que ter esse exercício da força. Sim. Pra ajudar. Tu tem que baixar o teu peso, tu tem que baixar o teu nível de gordura corporal, que ao longo do tempo foi ganhando, né? Sim. Então, tem que baixar. E exercício de força é extremamente preciso também. Só que tem que ter pessoas já que também já sabem o que é o lipedema, ou conversar com o seu personal, porque assim, dependendo do exercício da força, pode até inflamar. Piorar em vez de ajudar. Piorar. Então, começar devagar, sabe? Sim. Aquela coisa para não fadigar demais, porque pode inflamar. O que pode te inflamar também? O estresse pode inflamar quem tem lipedema. O sono, a falta de sono inflama também. O estresse inflama tudo, né? Então, gente, vamos se acalmar aí. Tomar uns calmantezinho natural, tomar um chazinho, como diz a Dani, a minha Nutri, a Adriana. Vamos tomar um chazinho de camomila, vamos relaxar. Para as donabeiras de plantão que estão nos vendo aqui, um beijo para todas. Dani, tu acabou de entrar, um beijo, minha personal maravilhosa. Próximo é você é a doutora Adriana. Então, que nem ela fala, toma um chazinho de camomila, dá uma acalmada, né? Então, fortalecer os músculos é muito importante também para o tratamento do lipedema. Também. E tu vê como, hoje em dia, nessa nossa correria, como às vezes conseguir driblar o estresse, né? Claro. Então, tudo isso acarreta na inflamação. Muito, né? O estresse afeta várias situações, né? Queda de cabelo, pele. Então, sem dizer do estado que a gente fica, né? Sim, e o lipedema, ele realmente ele dá uma travada no psicológico das mulheres. A maioria não gosta de ir na praia, que era o meu caso, né? Porque as pernas não são bonitas, né? Sim, afeta muita coisa. Afeta muito, então precisamos aí, meninas, quem tem lipedema, procurar ajuda, tratamento. Falar mais sobre isso, né, Fê? Sim. Falar mais sobre isso. Porque assim, hoje já vai fazer alguns meses que eu tô em tratamento e agora que minha pele tá mudando o aspecto. E tu perdeu peso durante esse período, Fernanda? Eu perdi 14 quilos. 14 quilos em quanto total. tempo? Ai, deu desde outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Então, tratamento aí com antibiótico, com remédios, com vitaminas, né? Sim. Mas, gente, tudo acompanhado do médico também, né? A gente não pode fazer nada assim sem orientação médica, né? Até um endócrino, uma nutricionista são muito importantes durante esse período, eu acho, né? Sim. E um bom personal, né? Como você falou. Um bom personal. A gente na academia, lá na praia, tem o Messias. Deixa um beijo pro Messias. Tu conhece o Messias? Conheço, maravilhoso. Tá no estúdio da Bruna, ele é maravilhoso, sim. Porque tem que ter esse entendimento, né? Não pode ser aquela coisa de chegar na academia e já fazer, não, isso aí fadiga, isso aí dá uma... Não dá. Você tem que trabalhar em conjunto, né? Em conjunto, Fazer um projeto daquela... Não sei se se utiliza essa palavra projeto, mas programar aquilo que vai ser essencial para tua cura, né? Sim. E assim, não tem cura, né, Sil? Para amenizar, perdão, né? Mas desculpa, realmente tu falou que não tem cura, mas para amenizar, né? E esse tratar é o quê? É pra vida toda. Pra então, assim, dor, tem que mudar os hábitos. Então, eu vejo as pessoas falando, mas eu gosto de comer tal coisa. Não mas, pode. Infelizmente, não dá. O glúten afeta bastante nessa situação? Sim, tem que ser zero glúten, zero açúcar, zero álcool. Zero cerveja? Zero cerveja. Eu Nem tomava um uma vinhozinho. cervejinha sem álcool, que eu gosto, Sim. mas ela tem glúten. Então já cortei também a tem cervejinha. Glúten. É verdade. Então, nos primeiros, 15 dias de tratamento, eu fiquei zero mesmo. Zero. Zero.
E eu me senti muito mal, porque o corpo pede o açúcar. Sim. O açúcar é viciante mesmo, né? É o que mais é difícil, né? Eu sempre falo, é o que é mais difícil pra gente que faz uma dieta, é bem complicado. E eu sei que as pessoas me viam e falavam, ai, Fernanda, tá perdendo peso. Parece que tá magrinha, mas assim, tu tá com aspecto de cansada. Tá muito cansada? Claro, porque eu tava destruída, né? Porque... Tiraram tudo de mim, ainda me deram essa lipedema. Gente, o corpo pedindo açúcar. Sim. É um vício bem terrível mesmo. Por isso que muitas mulheres, às vezes, a dependência não do açúcar Hoje eu consigo, assim, tô numa TPM, consigo comer alguma coisinha, mas já sei que é uma refeição só, que na outra eu já tenho que ir pro zero de novo. Posso dar um beijinho? Pode. Para nossa maravilhosa Cris, Minha Voz, Meu Negócio. Cris, a Cris trabalha na Band. Ela é maravilhosa, minha amiga, minha incentivadora. Cris, um beijo grande para ti. Muito obrigada pela presença no podcast aqui. Obrigada mesmo. Um beijo para Dani. Falamos da Dani. Vamos lá. A Dani tá mandando um beijo dizendo que o podcast está maravilhoso. Ai, coisa boa. A Cris também, que está incrível. Leide Serrão. Tudo na rotina da mulher favorece a inflamação, né? Ela falou. Leide Serrão. Emerson, parabéns pelo projeto. Ai, maravilhoso. Fica à vontade para mandar um beijo pro meu esposo. Príncipe. Meu príncipe. Teu príncipe. Foi para você esse projeto. Tá dando os parabéns para você. Mas sem vocês isso seria impossível, né? A Tayane Martins de Porto Alegre, a dona da Rabi. Muito obrigado, Tayane, pela participação, por estar nos ouvindo aqui. É um privilégio ter você aí do outro lado. Vamos ver quem mais aqui. Ludmila Bonamigo, manda um beijo. E é isso, tem bastante gente. Depois a gente vai responder aqui, mas muito obrigado. Então, Fê, basicamente é isso aí. Cuidar da alimentação. Alimentação 80%. Exercício físico, que é importante para complementar. Sim, e ganho procurar de força, ganho de massa, né? Massa muscular. Precisa. E procurar um médico que entenda, um endócrino, né? De preferência. De preferência, né? Acho que algumas nutricionistas também podem nos ajudar, né? E eu quero dizer que o programa está à disposição. Infelizmente acabou. Foi tão rapidinho, né? Foi muito bom. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Você realmente é uma mulher inspiradora. Te agradecer e espero que tu continue inspirando muitas mulheres. E a maior inspiradora na tua vida foi a tua mãe. Com certeza. E hoje você pode ter certeza que você é uma das maiores inspiradoras para sua filha, para seus filhos e para o teu esposo, para tua família, assim como tu é para mim. Ai, coisa boa. Maravilha. Obrigado por me dar a honra e o privilégio de ter você aqui nesse programa. A casa é sua, sinta-se à vontade. Muito obrigado por estar aqui. E a gente vai agradecendo. Queria que tu deixasse alguma frase de agradecimento, alguma mensagem que tu queira deixar para as nossas mulheres maravilhosas. O microfone é seu. Vamos lá. Vamos ser jeitinho Fernanda de ser. Jeitinho Fernanda Meninas, de ser. Criança chora, adulto resolve. Então, bora pra cima. Que isso aqui pode ser só isso aqui ou pode ser tudo isso aqui. Então, é muito grandioso. Então, bora pra cima. O dia que tiver que chorar, chora. Mas logo em seguida tem que determinar tempo para acabar. Eu fazia muito isso quando eu estava numa fase bem ruim. O que tu faz? Tu determina tempo para acabar. Precisa de chorar? Tem gente que precisa mergulhar? Vai lá e mergulha, chora, mas determina tempo. Daqui 1 hora eu vou acordar, eu vou tomar meu banho, eu vou sair para arrasar. Eu vou sair para realmente fazer o que tem que ser feito. Então, bora para cima, porque 2025 está só começando. E ele pode ser maravilhoso. Pode ser o melhor ano das suas vidas. Tudo depende da gente. Tudo depende da gente. E eu quero levar esse empreender para as mais mulheres. A Realiza está entrando com um projeto bem legal. Que legal. Que vai estar passando, a gente vai estar iniciando aí para as nossas realezas, as peças em consignados. Então, mais mulheres vai ter mais possibilidade de empreender, para empreender. Que bom. Então, sem investimento, né, inicial, e as mulheres podem empreender com as joias Realeza. Olha só a oportunidade que a Realeza. Por isso que eu digo como é importante as mulheres empreendedoras do nosso estado, do nosso país, né? Porque elas abrem espaço para outras mulheres. Porque às vezes a mulher fica em casa, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade de também fazer? Mas depende da gente, a gente tem que dar o primeiro passo. O pior é dizer, se eu tivesse feito. Sim. Do que se arrepender, então dá o primeiro passo. E a Fernanda está abrindo esse espaço para vocês, né? E o programa está aqui aberto para te divulgar. Ai, maravilha. Tu é a nossa parceira, então sinta-se à vontade, tá? Toda a ajuda do programa.
E eu quero aqui te agradecer mais uma vez. Obrigado por dar o teu tempo aqui e deixar essa mensagem tão linda para todas as mulheres, que é inspiradora, né? Muito obrigada mesmo, Fernanda. Eu que agradeço, Sil. Maravilhosa. Adorei o convite. Obrigada demais. Bora pra cima. Bora, como diz. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado pela participação de todos vocês. E eu deixo uma frase hoje de Fernando Pessoa que diz: ele não sabia, ou ela não sabia que era impossível, foi lá e fez. Uma boa noite e muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês.